Queridos irmãos, tem gente que me questiona acerca do que está de fato acontecendo nesses dias. E a minha preocupação como líder é instruir o rebanho. Se nós fôssemos perguntar a Deus a que horas estamos do seu relógio, nós sabemos que Deus tem um relógio. Ele tem um relógio. E esse relógio está na terra. Esse relógio é a igreja. Nós sempre dizemos que é o povo de Israel. Deus tem um Israel só. E esse Israel vai se fundir num... Lembra, eu já falei aqui das duas casas de Judá, casa de Israel, casa de Judá, uma só peça, um só povo. Efésios, quando Jesus fala que Jesus veio e derrubou a parede da separação, e dos dois fez um, judeus e gentios num só corpo, e esse corpo chamado igreja. Então hoje eu vou trazer um misto de ensino e pregação. Algo diferente eu vou fazer hoje aqui. Usando até o profeta, como nós temos falando, sobre Zorobabel, a construção do templo que aponta para a construção da igreja. E aí a grande pergunta que muitos têm feito, que horas estamos do relógio divino? Se nós formos estudar as profecias, nós estamos à véspera do último dia. De manhã, eu ensinei os irmãos que o autor aos Hebreus diz que, havendo Deus falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou através do Filho, ao qual constituiu herdeiro de todas as coisas. Veja, para o autor aos Hebreus já eram os últimos dias. E nós hoje? Diga para o seu irmão, estamos à véspera do último dia. Só que vai haver uma divisão nesses dias, biblicamente falando, duas igrejas. A igreja falsa e a igreja verdadeira. Diga para o teu irmão, isso é muito sério. A igreja falsa vai casar com esse sistema. E aí nós vamos ter o capítulo 17 de Apocalipse, que João, na sua visão em espírito, ele viu uma mulher e na sua fronte escrito a grande meretriz. Há uma igreja que vai se vender a esses dias, mas há uma igreja que vai se levantar nesses dias. Não cabe a mim dizer você. Não. Mas Deus sabe quem são os seus. Eu já disse e vou repetir, a igreja sai de dentro da igreja. Mais uma vez, a igreja sai de dentro da igreja. Em outras palavras, uma igreja sai de dentro da outra. E eu quero dar uma boas nova para os irmãos. As dores vão aumentar. Diga isso para o seu irmão, as dores vão aumentar. E quer que eu diga algo? Sabe quem vai pagar a conta disso tudo?
Sabe quem é que vai pagar a conta disso tudo? Sabe quem é? Desse caos todos que está aí? Sabe quem é que vai pagar? Hã? Não estou ouvindo, estou ouvindo aqui. Eu não estou ouvindo aqui, ó. Alguém vai pagar a conta. Quem é que vai pagar a conta? A igreja. Vão botar no colo da igreja essa fatura. Olha o que eu estou falando, eu estou prevenindo os irmãos. Eu sou profeta para dizer para você, a conta vai vir no nome da igreja. Então estou preparando vocês para que quando esse dia chegar, dizia, nosso líder nos preparou. Mas a Bíblia diz, quando esse dia chegar, vós não estareis em trevas. Porque vós não sois filhos das trevas nem da noite. Vós sois do dia. E Jesus diz que aquele que caminha durante o dia não tropeça, porque veio a luz do mundo. Então diga para o seu irmão, prepare-se. É dia de preparo. É dia de remir o tempo. Veja, um ano remido. Muitas coisas vão mudar. Não sei quando isso vai acabar, mas quando acabar, vai ter um outro cenário. Diga isso para o seu irmão. Um outro desenho, um outro cenário vai se estabelecer. E aí eu pergunto aos irmãos, você está pronto para o próximo cenário? Para a próxima cena? Porque muitos cristãos serão perseguidos. Então hoje eu quero preparar o coração dos irmãos para que os irmãos não estejam. Zacarias 4, versículo 11. Prossegui e lhe perguntei, que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Coloca aquela imagem. Tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu, não sabe isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Agora vamos para o Apocalipse. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Deixa eu te dizer algo. Essas duas testemunhas estarão vestidas de saco. Isso significa que eles estão humilhados. Eles representam um estado de humilhação. Vamos continuar. São essas duas oliveiras. Opa! O que lemos em Zacarias? Quem são essas duas oliveiras? Veja, gente, é a mesma coisa. Eu já estudo a palavra profética há muitos anos. De um tempo para cá eu parei totalmente, não parei não estudar. Até que o Espírito Santo falou comigo assim, estude as profecias. E eu voltei a estudar as profecias depois de alguns anos. E eu fiquei, olha, embasbacado diante da graça de Deus, do poder da revelação do Espírito Santo. Olha o que o texto está dizendo. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. O que Zacarias recebeu como resposta do anjo? Quem são esses dois raminhos? E aí o anjo responde, são os dois ungidos que assistem diante de toda a terra.
Se alguém pretende causar-lhe danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Ou seja, eles são anel de selar. O que é anel de selar que eu falei? Anel de selar é aquilo que você confirma. Você fala, confirma. Você fala, confirma. O anel é para dar poder àquilo que se diz. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jerusalém, prostituta. Jerusalém aqui se prostituir. É uma igreja falsa. Só que Apocalipse está em imagem. Ela está em, pode dizer, grafadas em imagem. E você tem que entender o que está por trás da imagem. Então, muito dentre os povos, tribo, línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Veja, 3 dias e meio. O ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. A grande tribulação é 3 anos e meio. E eles ficam 3 dias e meio. É uma consonância. E não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, toda a terra, todas as nações vão ver essas duas testemunhas serem mortas. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festa, enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, nele penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu, dizendo-lhe: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodos aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai. Aí eu vou entrar já no 3º ai, porque o 3º ai é a 7ª trombeta e última. O 7º anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes. O reino do mundo se tornou de quem? De nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja, já há uma mudança. Que és, que eras e que há de vir. Só que agora o que há de vir não está mais, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como grandes, e para destruírem
o que destrói a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Deixa eu pontuar vocês, para vocês não confundir a mente de vocês. Nós, como cristãos, não somos leigos. Nós precisamos entender que hora estamos. Diga isso para o seu irmão. Que hora estamos. Nós não podemos andar como se não soubesse o que está acontecendo, o que está próximo a acontecer. Quando Deus revelou as 70 semanas a Daniel acerca de Jeremias, 70 semanas estão destinadas ao teu povo. Teu povo, há um erro grosseiro de alguns teólogos de achar de que o povo de Daniel é Israel, o povo de Daniel é a igreja. 70 semanas estão destinadas ao teu povo, desde a saída da ordem. Que ordem? Ordem de Ciro. Quando Ciro dá ordem para que os judeus voltassem para sua pátria, e aí uma comissão de Zorobabel foi e voltou para Jerusalém para edificar o templo. Saída da ordem. 7 semanas. Só que não são semanas e dias, porque a semana de dias, 7 dias. Mas a semana de anos, 7 anos. Mas são 7 vezes 7. Então você tem 49 anos, que prefigurou a construção do templo. Depois tem 62 semanas. 62 semanas vezes 7. Então você tem 434 anos. E aí você tem 483 anos. E aí resta uma semana que não é semana de dias, é semana de anos, 7 anos. Prefazendo 70 semanas. 490 anos. É o tempo, é o calendário de Deus, tem que entender essas coisas. Já saiu a ordem para restaurar Jerusalém. O ungido já veio. Quem é ungido? Quem é ungido? Já veio. E aí, 70 semanas, 49, mais 434, 483 anos, resta uma semana. E essa semana que vai vir no tempo é a chamada grande tribulação. A grande tribulação virá. E digo para os irmãos, a grande tribulação é cosquinha. A grande tribulação, ou seja, o coronavírus, é quase assim, imperceptível na orelha dele aqui. Não dá nem para sentir, não pode se comparar diante da grande tribulação que virá. Jesus falou dela em Mateus 24. Quando, pois, virde o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Olha aí, ó. Os que estiverem na Judéia. E os que estiverem no Brasil. Porque tem crente na Judéia. Aí alguém diz assim, isso aqui é para o judeu. Isso está aqui, a Judéia. Jesus está falando. E quem estiver na Espanha, e quem estiver na Inglaterra, e quem estiver na China, Deus vai dar direção ao seu povo o que fazer naquele momento. Aí diz assim, quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma.
Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas. Por que das grávidas? Dificuldade de correr. A barriga. Complicado. E das que amamentarem naqueles dias. Meu Deus, como é que vai amamentar? Criança no colo, correndo. Ai das grávidas. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Jesus estava falando para um grupo de judeus, então o sábado tinha um valor muito grande. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Jesus está precavendo. Ah, bispo, mas eu ouvi que a igreja é tirada antes da grande tribulação. Mentira! Senão Jesus diria aqui, estaria explícito aqui. Vamos ver, está bem claro. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ou seja, na tribulação não haveria salvação, não haveria nada. Mas por causa dos escolhidos aqui é crentes, igreja. Tais dias serão abreviados. Então, se vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditei, porque surgirão falsos Cristo. Aonde vai surgir falsos Cristo? Dentro da igreja, falsos profetas. Falsos profetas operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Opa! Mas aonde isso acontece? Na grande tribulação. Então, cuidado. Eu já estou prevenindo. Muitos de nós seremos mortos? Sim, muitos. Crente vai ser morto. Na China, muitos dos nossos irmãos chineses estão morrendo. Em países como Sri Lanka, muitos estão morrendo. Muitos irmãos nossos da fé estão morrendo em volta do mundo. E por que tu acha que nós somos melhores? Ah, eu vou ficar no meu cantinho, né? Aí eu estou aqui, me escondo debaixo da cama, daqui a pouco... Diga para o teu irmão, aonde? Aí é mole, é fácil. Não, o judeu que vai segurar a peteca, aqueles que vão pagar a conta. Não. A igreja passa. A Bíblia chama angústia de Jacó. Ai daqueles dias. Eu provarei o meu povo no fogo. E aí, meu filho, vai ter que mostrar quem é quem. Diga para o seu irmão, a sua fé será depurada no fogo 7 vezes. Não é crente de meia tigela que qualquer coisa... Ai, meu Deus! Jesus! Ai, o que eu faço? Galera, está sendo provada. E sabe, vai ser um povo, ó, que a sua fé vai agradar a Deus. Diga para o teu irmão, não é para todo mundo. Aí a mole está na igreja. Quantos são de Jesus? Quantos são salvos? Levam uma vida superficial, não tem profundidade nenhuma com Deus, não tem comunhão com Deus nenhuma. Sou salvo. Aí vem a perseguição. E a parábola do semeador? O semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e veio as aves do céu e comeram. Uma outra parte caiu nos pedregais, mas porque não tinha profundidade, o que é que aconteceu? Logo, uma outra parte, terceira parte, caiu aonde? Nos espinhais, e sufocou a semente. Mas caiu em boa terra, deu fruto, produzindo 30, 60, 100 por 1. Eu estava falando aqui o pessoal na escola. 1/4 só do que foi semeado responde.
esse crente superficial à beira do caminho. Aí está ouvindo a palavra aqui, ó. Aí vem os demônios, aí Jesus já explicando. Aqui caiu à beira do caminho, é aquele que ouve a palavra e vem as aves do céu, vem Satanás e rouba a semente. Aqui caiu nos pedregais, tem um pouco de camada assim de terra, aí, mas não tem profundidade. Aí se alegra logo. Aleluia, nunca vou largar Jesus. Jesus é bom, oh glória. E irmão, oxe, que caminho maravilhoso. Mas aí começa a vir a perseguição, logo estanca. Irmão, não dá não. Várias vezes eu ouvi irmão dizer assim, irmão, não dá para caminhar não, irmão. A luta é muito grande. Falei, mano. Por isso que Jesus diz que você tem que calcular. Qual é aquele que vai construir uma casa primeiro, não faz o custo, se tem condição de construir. Se tem condição de vencer, né, Mário? Um exército, se você tem 20 mil, vai vencer um exército de 50 mil? Se não, pede embaixada de paz. Jesus está falando o quê? Você tem que avaliar o custo de andar com ele. Diga, andar com Jesus tem um custo, tem um preço. E muitas vezes o preço é alto, é preço de morte. Quer Jesus? Jesus no discurso diz assim, vocês andam comigo pela cesta básica que eu dou. Trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que permanece eternamente. E quem é a comida que não perece? Ele. Ele é o pão da vida. Aí alguém me perguntou, mas quem será salvo? Eu não sei quem vai ser salvo. Eu sei que eu estou buscando. Agora que o sapé caiaiá vai vir, vai. A galera vai ser provada mesmo. Diga para o teu irmão, você vai ser provado na sua fé. Não adianta e não é para gente medroso, não. Diga para o teu irmão, não é para gente medroso, não. Você pensa o quê? Que quando o homem do pecado surgir, e ninguém vai poder comprar nem vender. Tu acha que gente não vai se vender? Não pode comprar, não pode vender, não pode sair nada. E aí, como é que vai ser? Não vai render. Mas o povo que conhece o seu Deus, tenho falado isso, se tornará forte. Então, só 1/4 da semente responde. 3/4 não responde. O que é que Jesus está querendo dizer? Que são poucos que ouvem a palavra e recebem num reto e bom coração. Vou repetir de novo. 1/4 só da semente responde. E esses vão produzir 30, 60, 100 por 1. Mas 3/4, diga 3/4, não responde. Significa que a maioria não vai responder a palavra de Deus. Isso tem a ver com o que eu ouço. A maneira quando eu ouço a palavra de Deus. A Bíblia diz, se alguém recebe a palavra num reto e bom coração, esse produz. Então, tudo isso está nos apertando. Já pensou se chega um monte de gente aqui e rebenta com a gente? E aí? E se morrer? É fácil dizer, morri. Eu quero ver na hora. Nós precisamos entender a que hora estamos do relógio de Deus. Diga para o teu irmão, a que hora estamos no relógio de Deus? Diga assim, nós estamos no princípio das dores. E o que é os princípios das dores? Vamos ver aqui. Princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram, dize-me quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos no meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Muitos serão enganados nesses dias.
Cuidado com o engano. 2 Coríntios 11, Paulo fala, supõe que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sejais também enganados acerca da simplicidade que há em Cristo. Paulo está falando que assim como Satanás, a serpente, enganou Eva com astúcia, muitos sejam enganados nesse dia. Mas Jesus também já está avisando. Aqui, ó. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Olha aqui o que vai acontecer. Cara, eu fui ver o alho, a bispa compra alho. Eu fui ver o alho, eu vou fazer, aonde? Fica aí, varão. Vou comprar alho. O alho tá lá em cima. O alho lá. O alho, o que aconteceu contigo? Tô na alta, né? Tô bombando. Eu falei, tu vai ficar aí, varão. A bispa outro dia, compra pimentão. Pimentão, 12 contos. Aonde? Tô indo. Mas, amor, não compro não. Tomate, lá em cima, eu falei, usa massa de tomate. Massa de tomate tá barato ainda. Tu vê, o tomate tá caro, mas o derivado tá barato. Não entendo essas coisas. Vai com massa de tomate mesmo? Tudo encarecendo. Entendeu? Alguém falou, não, o arroz já está 26, está em tal lugar. O quê? Olha que vai desencadear um processo aí. Fome. Trabalhador em casa, enclausurado, sem poder trabalhar. Patrão reduzindo o salário. Aí eu pergunto, amados, ou a gente crê ou não crê? Diga para o teu irmão, hoje não é fé proclamada, mas exercitada. Diga para o teu irmão, Deus quer o exercício da fé. Não ficar falando, eu tenho fé. É fácil a gente cantar, pela fé. Aí as meninas dançando aqui, pela fé. Aí você sente na alma, pela fé, eu quero ver no sapé caiaiá. É na hora que tem lá o desafio lá e você vai ter que dizer pela sua ação e atitude em quem você tem crido. E aí é hora dos irmãos se unirem, é hora de quebrar barreiras, entendeu? Tá, minha denominação, que denominação? Jesus não tem duas igrejas, ele só tem uma. É época de se unir, quebrar cadeias, quebrar corrente. Eu não vou muito com as caras do bispo Jorge, não. Problema, apresenta a Deus. Irmão, não tenho muita simpatia com ele, não. Problema, irmão. Vai ter que me ver lá, irmão. Como é que vai ser? Que eu vou para lá, não é não, Jorge? Aí vai ter que me ver lá, ia lá. Aí vai ficar mal-humorado lá comigo lá. Aí vai chegar para Jesus assim, pô, tô chateado contigo, Jesus. Aí Jesus, por quê, filho? O cara veio, pô. Não tem como. Diga pro teu irmão, meu irmão, engula esse chiclete de vidro. Meu irmão, para com isso. Acabou. Olha aí, ó. Eu tenho preparado vocês. Vai vir coisas piores. Vai vir ampliar as dores. Fique firme. Estava de mal com o irmão, acerte. Jesus falou, se no meio da caminhada você lembrou que tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele. Quebra a cadeia. Para que o Senhor não venha e pegue você nessa situação.
E aí, como é que fica? Não, mas ela me feriu no passado. E daí, varão? E o amor? E o perdão? Ué, quantos males eu já sofri? Quantas ingratidão? Ingratidão é terrível. Ingratidão, tu faz uma coisa para a pessoa depois, ó, te enfia uma Highlander desse tamanho. Até entrar o cabo. Aí você, Jesus. Mas o próprio Jesus diz, perdoa-os, Pai. Não sabe o que fazem. É perdoando que se é perdoado. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados. Quem será atribulado? O mundo? O que o texto está dizendo? E sereis atribulado. Atribulado é que vão passar na tribulação, Juliana. Sereis atribulados e vos matar. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Quem é que tem o nome de Deus? A igreja. Aí alguém diz que a igreja não passa na tribulação. Falta de entendimento. Vai passar. Vamos continuar, para a gente ir fechando. 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha o que já existe hoje. Aí eu vejo pastor contra pastor. Irmãos vão morrer, vão trair outro. Olha o que já tem hoje. Eu não vejo budista contra budista. Eu não vejo espírita contra espírita. Eu não vejo umbandista contra umbandista. Mas vê o povo de Deus. Esses pastores, aí é outra. Aí o outro rebenta de lá. Meu Deus, povo desunido. É tempo de unir, tempo de pedir perdão, é tempo de juntar. Nós somos muito mais poderosos juntos. O diabo divide. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Cuidado com o que você ouve na internet. O que mais tem é notícia de Apocalipse. Isso aí então, Apocalipse, aí tem gente até consultando as centúrias de Nostradamus. Vai consultar a centúria de Nostradamus. Não, Nostradamus que Nostradamus, rapaz? Os irmãos estão rindo aí? Não, consultando as centúrias de Nostradamus. Nostradamus apanhou parte da Bíblia para confeccionar as centúrias. Vá ouvir os profetas, os mestres, para ensinar você a verdade. Eu estou falando aqui, vai passar pela grande tribulação? Vai. Não creia em arrebatamento secreto. Mamãe, papai, mamãe, cadê papai e mamãe? O mercado está vazio. Isso é conversa da carochinha. Falando para vocês que a igreja vai passar pelo fogo refinador. E depois que passar, aí no soar da última trombeta, e por se multiplicar a iniquidade, verso 12, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar, esse será salvo. Porque muitos vão desistir no meio da caminhada. Deixa eu te dizer, o mais difícil não é o início. O mais difícil não é o fim. É o meio. Diga, muitos desistem no meio. Cuidado para você não desistir no meio. E aí, o amor do Pai não está nele. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então vamos lá. A que hora estamos hoje? Diga assim, nas dores de parto. Quando terminar as dores de parto, Jesus vai entrar aqui no verso 15 e vai dizer assim: quando, pois, virdes o abominável,
da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, aí entra a grande tribulação. Ou seja, termina a dor de parto, vai entrar a grande tribulação. Aí vocês, só o sangue. E a grande tribulação para que serve? A grande tribulação é os ímpios contra a igreja. É as nações contra a igreja. Porque o anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus, ao ponto de se assentar no lugar de Deus e querer ser Deus. Potencializa Adolf Hitler, que foi o grande nazista, que matou mais de 6 milhões. Na Segunda Guerra foram mortos mais de 20 milhões. Só 6 milhões de judeus. Eu fui estudar a Segunda Guerra Mundial. Havia sacerdotes crentes ao lado daquele monstro. Evangélicos. Simboliza que também, quando o homem do pecado surgir, muitos líderes estarão do lado dele. Uau! Então, dores de parto, diga, dores de parto, grande tribulação logo a seguir. E depois, vem a trombeta. Apocalipse, aí vai falar da última trombeta. Meu filho, se é a última trombeta, mas antes eu quero ler 1 Coríntios. Isto afirma, irmão, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Deixa eu falar. De que corpo vem? Como é que eu venho na glória? Primeiro, que carne e sangue não pode herdar. Então, o que vai acontecer? Um corpo desprovido de sangue. Uau! Um corpo desprovido de sangue. Não vai ter sangue. Esse corpo que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou num corpo que não tem sangue. Deus criou um corpo para os salvos. Eis que vos digo um mistério. Que mistério? Nem todo dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse aqui é um servo de Deus e esse aqui também é outro servo de Deus. Esse morreu. Morreu em Cristo. Irmão Robson, aí eu lá no funeral. Irmão Robson, servo de Deus vivo, tal. Tu vê que eu brinco com essas coisas porque você crê ou não crê. Tal, homem de Deus, viveu pela fé. Aqui só está só o corpo dele, mas a alma, o seu espírito, o homem espiritual, o homem do coração, já está em Deus. E aqui a morte recebe o seu quião, recebe o seu salário. E o salário do pecado é a morte. A morte recebe o seu salário. Aqui. O salário do pecado é a morte. Então, está aí o salário do pecado. Mas o nosso irmão já está na glória com o Senhor. Aí as irmãs, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Naquele grande dia, vamos ver aqui, ó. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, diga, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A trombeta soou, a trombeta soou. Ressuscitará primeiro. Ele está vivo. Ouviu também a trombeta. Ele ressuscita primeiro, recebe um corpo corruptível e ele é transformado.
Aí vamos dizer que a Bíblia diz: no momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem? Os vivos. E aí o que vai acontecer? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então o que vai acontecer? Ele que estava morto em Cristo e ele que estava vivo foi transformado. Os dois recebem um corpo glorificado. Isso representando quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. E quem estiver vivo no dia da volta de Jesus terá o corpo transformado. Ambos farão um só bloco e o Senhor desce do seu trono nas nuvens, aguardando todos os salvos. Aí recebe eles para entrar na boda do Cordeiro. É isso que vai acontecer. Mas após a última trombeta. O que é que diz aqui? No ressoar da última. Bom, se é a última, então teve outra. A Bíblia não diz o ressoar da trombeta, mas o ressoar da última. Aí você tem que ir para Apocalipse. Aí vamos ver o que acontece na última trombeta. E houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo, olha aí, ó, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: olha o que os anciões estão dizendo. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste, ou seja, tomaste posse o teu grande poder e passaste a reinar milênio. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Acabou a grande tribulação. No final da grande tribulação, arrebatamento. Aí entra a ira. Agora Deus toma o poder. Agora é a ira do Cordeiro. As 7 taças vão ser derramadas na terra. E aí o que você não viu, a grande tribulação é as nações perseguindo a igreja. Mas as 7 taças da ira, Deus tira seu povo e derrama a ira sobre eles. A Bíblia diz que o Senhor entra pisando as uvas. E as uvas são homens na sua ira, porque eles não foram encontrados no livro da vida do Cordeiro. Então vamos lá. Princípio de dores. Aonde estamos? Princípio de dores. O que é que virá ainda? Diga, grande tribulação. No final da grande tribulação, depois eu vou trabalhar isso melhor aqui no estudo, com lousa, a gente vai ver isso aí. No final da grande tribulação, arrebatamento. E logo depois, as 7 taças da ira. Onde todo o cenário vai ser purificado com fogo. Amém? Agora deixa eu perguntar aos irmãos. Se não é para aterrorizar ninguém, você é de Deus? A Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. A ira é para os ímpios. Você é salvo? Então, meu filho, se Jesus não vier e você estiver na grande tribulação, você vai enfrentá-la.